Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Que Investe em Valério Pinheiro e mais um vídeo do nosso quadro Análise, Ação e Movimento. Vamos falar sobre BTOW, BTOW3, trazendo uma visão do gráfico mensal, semanal e diário para ver como é que se encontra aqui os pontos importantes de BTOW. Começando pelo gráfico semanal, a gente consegue visualizar que ela vem numa tendência de alta, consegue ver formação de topos e fundos ascendentes, né? Então a gente tem aqui um fundo maior do que o anterior e um topo maior do que o anterior, e aí fazendo aí um terceiro topo aí, que seria esse topo atual. A gente se encontra num gráfico mensal aqui em BTOW. Se a gente for olhar em relação à questão das médias, a gente consegue ver claramente que eu tenho minha média 20 e minha média de 9 períodos por baixo do preço, ambas inclinadas para cima. Então, pelo gráfico semanal, show de bola. Um fator que tem aqui, nesse mês agora de agosto, a gente está em uma barra negativa, então ela vem aí em uma queda, em uma variação de menos 5%, aí, 5,55% de queda pelo gráfico mensal. Então vamos ver como é que vai se fechar o candle mensal, e depende de como fechar o candle mensal, vamos ver se ele vai gerar aí talvez uma figura de candle, um padrão de candle que traga aí uma reversão dessa tendência de alta, que seria mais ou menos uma correção, né? Tipo, dependendo do gráfico que venha, depende do candle que venha fechar esse mês ainda, se ele vier perder a mínima mensal, pode trazer uma correção dessa perna aqui de impulsão pelo gráfico mensal. Mas se acaso vier fechar aqui e próximo mês ele vier gerar um candle, deixa eu só ajustar aqui, vier gerar um candle aqui positivo, então ele vai dar a continuação do movimento para cima pelo gráfico mensal. Já no gráfico semanal, a gente consegue visualizar o mesmo movimento do gráfico mensal. A gente consegue ver a formação de topos e fundos ascendentes, e temos aí essa perna aqui de impulsão, gerou um baita de um pivô de alta aqui em cima dessa região de suporte, de resistência, que anteriormente era um topo, e aí a gente consegue ver claramente esse movimento aqui de impulsão na perna, nessa perna aqui em BTOW, no gráfico semanal. O que me chama a atenção, só ajustar mais aqui o zoom aqui, é que semana passada ele me deixou aqui um candle. Na verdade, as últimas 2 semanas vem deixando candles que ela traz ela tem um psicológico por trás de reversão de tendência, entendeu? Ela tem um fator psicológico por trás, que ela traz uma reversão de tendência, que foi justamente confirmado, ou pode estar sendo confirmado, não sei ao certo, né? No que já perdeu tanto a mínima da semana passada como a outra mínima da semana anterior. Então aí trazendo essa característica de confirmação de que vai haver aqui uma possível correção desse movimento aqui semanal, ou uma correção no preço, ou quem sabe uma correção no tempo. Então só o que vai nos dizer é as próximas semanas. Mas se eu levar em consideração aqui a retração de Fibo, pegando aqui desse topo atual, trazendo para esse fundo anterior, eu posso enxergar, deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Então eu posso enxergar o que? Que a minha próxima faixa aqui de retração de Fibo, que é a primeira faixa dos 38
de FIBO, que fica ali por volta dos R$93. Ele está justamente aonde? Ele está situado aqui, por aqui que pareça, não sei se é coincidência, mas uma região de resistência que está voltando como uma resistência. A gente consegue ver que passou aqui 1, 2, 3, 4, 5 semanas, né, servindo como resistência ali na faixa dos R$93. E aí depois, uma semana em seguida, houve aqui esse candle aqui rompendo essa faixa aqui de resistência, que agora passa a atuar como uma faixa de suporte pelo gráfico semanal, que por coincidência é justamente aqui na retração de 38% de FIBO. Se acaso ele vier perder, digamos que não é o que aconteça, mas se acaso vier acontecer, vamos fazer aqui essa hipotética projeção aqui. Se ele vier fazer aqui nas próximas semanas algo parecido com isso aqui, certo? Aí venha me deixar, quem sabe, aqui em cima dessa região aqui de FIBO, digamos que vamos levar até sendo mais conservador aqui, né? um candle assim, nessa expressão aqui, algo parecido com isso aqui na retração de 38% de FIBO. Depois a gente pode pensar o que? A gente pode pensar numa possível posição de entrada na superação da máxima aqui, né? E um stopzinho na mina seria bastante interessante, pegando uma relação de risco retorno aqui de 2 para 1. Eu tenho um risco de 1 para buscar uma relação de 2, seria mais ou menos isso, né? Então isso é o que poderia vir a acontecer hipoteticamente. Deixa eu só ajustar aqui, digamos que o preço faça esse movimento aqui e em seguida ele faça essa explosão para cima. Então seria a primeira probabilidade de vir acontecer em BTOL. E o segundo movimento em BTOL seria o que? Se viesse fazer uma correção, se ele vier fazer uma correção aqui nos 50%, aí passaria a ser interessante se ele fizer um movimento aqui e em seguida ele fizer novamente aqui um outro movimento aqui e aí gerando um pivô de alta aqui para cima. Seriam movimentos interessantes em BTOL, isso pelo gráfico semanal. Então ficar atento nas próximas semanas se isso vier a acontecer, certo? Isso pelo gráfico semanal. Não é que pode ser que próxima semana aí ele venha aqui e faça um estouro de um candle aqui para cima aqui, pum, deixa eu só faça aqui um baita de um candle aqui, rompendo aqui essa faixa de resistência que está ali por volta dos R$127 e vai embora. Pode acontecer, entendeu? Pode acontecer, mas aí, assim, pela característica desses últimos candles aqui que foi deixado e esse candle que fechou essa semana, ele traz uma característica de reversão de tendência, não que vá reverter a tendência que a gente vê no gráfico mensal, uma tendência de alta, um gráfico mensal e semanal, que vai reverter essa tendência de alta para baixo, mas pode ser ali uma correção dessa perna aqui de impulsão do gráfico semanal. E já no gráfico diário, justamente a gente consegue enxergar que a gente tem aqui uma faixa de memória aqui, de atuação de suporte, que por volta dos R$109 seria ali a primeira faixa de suporte pelo gráfico diário. E aí, se caso ele vier perder, se realmente ele vier perder aqui esses R$109, ele pode vir buscar aqui essa próxima faixa aqui que está por volta dos 103. E se acaso vier perder, aí ele pode vir aqui até os R$93, que é justamente ali a retração de 38% de FIBO no gráfico semanal. Se a gente der uma olhadinha pelas médias, o que foi que aconteceu no gráfico diário na média? Então eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, então eu tenho a minha média 9 virada para baixo pelo gráfico diário. Então já estou com um setup 9.1 armário de venda. Se acaso vier perder aqui a mínima
desse candle de hoje, da sexta-feira, né? Hoje é 14 de agosto de 2020. Se vier perder a mínima aqui desse candle aqui, ele vai acionar o gatilho do setup 9.1, que aí ele pode vir buscar o que? Essas próximas faixas aqui de suporte, ali em 107, depois 100, 103 e posteriormente se vier perder lá por volta dos R$93. Então seriam as próximas faixas de suporte que tem aqui em BTOL pelo gráfico diário. Então ficar bastante atento se você está posicionado. Dependendo da sua estratégia, dependendo de como você se posicionou, se é com buy and hold, se é um position, ou até mesmo com swing trade, fica atento aí para fazer ajustes de stops, certo? Então, é isso que eu consigo enxergar em BTOL aqui na nossa análise, ação e movimento. Muito obrigado por participar de você. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, dê seu joinha e comente sugestões de melhorias ou até mesmo de novas análises educacionais aqui dentro do nosso quadro Ação e Movimento. Muito obrigado e um bom final de semana para vocês.